E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o 2º ano e o conteúdo Plateumintos, aula 1. Então, amorizinhos, nós estamos aqui dentro da zoo ainda, né? E a gente já viu os poríferos, que são as esponjas, né? Vimos os quinidários, águas-vivas, anêmonas, hidra. E agora, Plateumintos, nosso 3º grupo de animal em complexidade. Meus amores, primeiro, quem são os Plateumintos? Também todo filo, vou chegar aqui um pouquinho pro lado, todo filo tem uma palavra que o descreve, uma frase que o descreve. Esses aqui são os animais, os vermes achatados. Ana Lia, verme sempre é um parasita? Não, porque a gente já vai ver que aqui dentro desse grupo existem 2 animais, 2 exemplos que são parasitas que causam doenças humanas. Então o nosso estudo sobre eles basicamente é sobre o ciclo da doença. E também existem aqueles de vida livre, ok? Já veremos quem são, onde vivem hoje no Globo Repórter aqui. Então, quem são esses plateumintos? O que são? Quais são as características? Primeiro, nós estávamos vendo, e eu falei para vocês, que a parte de embriologia é super importante aqui na zoo. Então, se liga só. A parte embriológica deles, ele já começa. Vermes de corpo achatado, que são triblásticos. Para tudo e vamos lembrar o que são blásticos. Diblásticos, eu falei para vocês que eram as águas-vivas, os quinidários. Que os poríferos nem sequer eram, nem havia essa classificação porque eles não têm tecidos embrionários, não têm tecidos verdadeiros. Agora, meus amores, triblástico é como nós somos, ok? Como a maioria dos animais, a partir dos plateumintos, todos os animais são. Que o zigotinho, o espermatozoide, encontrou o óvulo, formou o zigoto. Múltiplas divisões, daí formou a mórula, que o Geraldino vai explicar para vocês, que parece uma morinha. Múltiplas divisões e transformações, essa mórula fica oca, se transforma em blástula. Mais transformações, se transforma em gástrula, e da gástrula vai se transformar em neurula. Quando chega nesse estágio de neurula, esse monte de células começa, né, desde o princípio, a uma diferenciação. E essa diferenciação são em 3 tecidos embrionários. A ectoderme, que é o tecido de fora, a mesoderme, que é a do meio, e a endoderme, que é o mais interno. A ectoderme vai dar origem, no caso do ser humano, ao pelo, unhas, sistema nervoso, a mesoderme, os músculos e assim sucessivamente. Então, animais que desenvolvem esses 3 tecidos durante o embrião e depois começam a organogênese são chamados de animais triblásticos. A partir dos plateumintos, todos são triblásticos. Anotou aí? Características embriológicas, todos são triblásticos. Outra coisa, meu amor, em relação à embriologia. Eles são de simetria, e isso a gente já viu nos outros vídeos, simetria bilateral. O que isso significa ser simetria bilateral aqui no nosso negocinho para explicar? Lembra que eu falei para ti que as águas-vivas e as esponjas, os poríferos, elas têm esse formatinho aqui. Para eu ter 2 esponjas iguais, eu posso cortá-la de várias formas, desde que o corte passe, se eu olhar de cima essa esponja, desde que passe pelo ponto central. Eu posso cortar assim, eu tenho 2 esponjas iguais, eu posso cortar assim, eu tenho 2 esponjas iguais, posso cortar assim. Por quê? Porque as suas estruturas, seus sistemas, no caso a esponja não tem sistemas, né? Mas nas águas vivas, esponjas, estrelas no mar, tudo se espalha de maneira radial, né? No raio. Existe um equilíbrio dessas estruturas radialmente. Aí eu falei pra ti que no caso do ser humano, que eu vou desenhar lindamente aqui um ser humano com a minha habilidade, que tu sabes que é única no planeta, Ana Lia desenhando lindamente. Tá aqui. Isso era pra ser uma mão e um pé, 2 olhos. Lindo, né? Muito lindo o meu desenho. Para eu ter 2 partes iguais de um ser humano, eu só posso dividir desta forma aqui, ó. E ainda assim eu sei que terão alguns órgãos que estarão presentes do lado esquerdo, do lado direito não. Tipo o fígado tá do lado... Agora deixa eu ver, o fígado está
do lado esquerdo e não está do lado direito, e assim sucessivamente. Mas o que acontece? Os órgãos, as estruturas se espalham bilateralmente, ok? Então esse é o tipo de simetria bilateral. Tá, Analia, mas eu quero saber como que é um platelminto. O platelminto mais usado como exemplo é a nossa amiguinha planária. Olha que bonitinha que ela é. Tá aí a planariazinha. Quer desenhar uma planária? Eu vou desenhar aqui com vocês. Ó. É bem simples de desenhar uma planária. Assim, 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 assim. Eu vou até mostrar uns videozinhos de planárias pra vocês, tá? Ela tem uma cabecinha e um corpinho e duas... Isso são olhos, são ocelos, que são olhos primitivos. Pra eu ter duas planárias, pra eu ter duas partes iguais de planária, só existe, assim como o ser humano, a capacidade de dividir aqui, ó. Aqui no meio eu tenho duas partes iguais, tá? Então, os platelmintos são os primeiros animais a possuir simetria bilateral. Tá? Escrever aqui, ó, simetria bilateral. Então, essa é uma das características bilateral. Essa é uma das características embriológicas. Errei ali legal, tá? Mas é simetria bilateral. Outro detalhe, gente, vou mostrar aqui para vocês só um pouquinho, vou pegar uma imagem para mostrar outro detalhe, só um minuto. Para eu falar da terceira característica embriológica, eu separei esses slidezinhos aqui que falam um pouquinho de embriologia que fica mais fácil, tá? Eu falei para ti lá no início desse vídeo que começa no zigoto, depois o espermatozoide fecunda, a maioria dos animais. Depois começa isso tudo, a matéria do Geraldo, só tô dando essa faladinha aqui para vocês terem claro. Depois começa as várias multiplicações, que se chama clivagem ou segmentação, e acontece a formação da mórula, que parece uma mora. Depois essa mórula se organiza, aparece um oco ali nas células que se chama blástula. E aqui tá de novo mostrando a blástula, aqui a parte oca que se chama blastocele. E o outro estágio é gástrula. O que a blástula tem de diferente? Como que acontece essa transformação de blástula e gástrula? Estão vendo essas camadas aqui de baixo, células de baixo? Elas vão sofrer um processo de invaginação. O que é invaginar? É entrar, né? Eu falo de uma maneira muito errada, muito feia, que ninguém me ouça, né? Entrar para dentro não existe. Mas se tu gravar dessa forma, que acontece esse movimento dessas células subirem, elas eram as azuis, agora estão sendo representadas por verde, e acaba formando o quê? De novo uma estrutura oca, mas o oco não vai ser mais esse aqui. O oco vai ser esse meiozinho aqui, que é um rosa um pouquinho mais forte. Agora se liga na ideia, o que a gente está vendo aqui? Os dois tecidos, a ectoderme, e esse segundo tecido é mesentoderme, que é a meso e a endo junto. Se eu for um animal triblástico, tipo os platelmintos, vai se diferenciar em dois tecidos aqui. Se eu for um quinidário, tipo água-viva, eu vou ficar daqui e já formar as minhas estruturas, os meus órgãos. Agora, meus amores, vamos pensar na gástrula. Eu tenho um orifício aqui e aqui eu tenho a entrada desse orifício. Esse orifício aqui se chama arquêntero, que nos animais originará o intestino, o sistema digestório. Se a gente for ver, nós somos um tubo digestório. Nossos órgãos se desenvolvem em torno desse tubo, começa na boca e termina no ânus. E esse orifíciozinho aqui, que é a parte que termina o arquêntero, se chama de blastóporo. Esse blastóporo em alguns animais pode originar a boca, em outros animais pode originar o ânus. Qual que é o detalhe? Isso parece ser um detalhe, só que não é. Saber se o blastóporo, que é o início ou o fim do intestino, do sistema digestório, é a boca ou o ânus, é uma forma de classificação embriológica. Então anota aí. Animais que este blastóporo origina a boca, se transforma em boca, início do sistema digestório, do tubo digestório, são chamados de protostômios. Anota aí. Blastóporo originando a boca se chama protostômios.
E animais que o blastóporo origina o ânus e a boca aparece depois se chama deuterostômios. Adivinhe você? Nós, dos cordados mamíferos, seres humanos, quem surge primeiro, o ânus ou a boca? O ânus. Os cordados, como nós, somos deuterostômios porque primeiro surge o ânus desse blastóporo e depois a boca se origina de outra estrutura. As estrelas do mar são deuterostômios que nem nós. Todos os demais animais que são triblásticos, tipo os plateumintos, são protostômios, ou seja, surge primeiro a sua boca. Olha aqui, ó, tá mostrando, ó, tá vendo essa partezinha aqui, ó? Essa partezinha vai ser ou o ânus primeiro ou a boca. No caso dos plateumintos, é a boca que surge primeiro. Aqui já tá mostrando uma outra transformação, tá? Que já tá na parte de neurulação. Então, meus amores, voltando aqui o nosso slidezinho principal, que é o que a gente estava seguindo. Um minuto, ó, zoologia dos invertebrados. Espera aí um momento. A gente volta lá nas características embriológicas e olha o que está escrito aqui, são protostômios. Então, notou aí o que são protostômios? Animais que o blastóporo origina a boca, ou seja, que a boca surge primeiro. Todos os animais aqui para frente, a partir de todos os triblásticos, a gente sempre vai dizer se é protostômio ou deuterostômio, ok? E para terminar, meus amores, eles são acelomados. O que significa? Que eles não têm uma cavidade embriológica que se chama celoma. Depois a gente vai ver, vocês vão ver com o Geraldinho quais são as principais diferenças de acelomado, celomado e pseudocelomado. Mas anota aí, acelomado. E aí, qual é a definição de acelomado? Sem cavidade embriológica verdadeira. Sem, então, todos os órgãos, todos os tecidos estão super compactados, não tem essa cavidade que os outros animais em diante vão aparecer. Mas isso a gente vai dar numa aula à parte. Agora só anota que eles são acelomados, beleza? Primeiro videozinho de plateumintos sobre a embriologia. Fechou!